Lilian Calçados, ser feliz custa pouco. Apresenta Biografias de Nossa Gente. Amigos do Canal 10, estamos iniciando mais um Biografias de Nossa Gente. Por aqui, sempre com a força da Lilian Calçados, onde ser feliz custa pouco. Recebo hoje aqui nos estúdios do Canal 10 Alceu Reck, empresário, psicólogo, que vai contar um pouquinho da sua história, da sua vida aqui no programa Biografias de Nossa Gente. Alceu, bem-vindo aqui ao Canal 10 e vamos falar um pouco da sua vida. Vamos lá, é um prazer a gente estar aqui e vamos falar. Minha vida não é assunto para livro e nem para muita coisa, mas é uma vida comum, normal. Não, olha, de uma pessoa normal. Nesses minutos da atual TV, então. Você é natural de onde? Eu nasci aqui em Pato Branco, então sou patobranquense com muito orgulho. Mesmo? Né? Morei quase toda a minha vida aqui, saí um período para estudar. Retornei, trabalhei boa parte da minha vida profissional aqui. Daí saímos novamente e agora estamos indo e voltando. Vamos contar em partes aqui, então. A sua família veio do Rio Grande? Do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, então todos do Rio Grande, minha família. Teus pais vieram para trabalhar Bonato, Reck, todos vieram do Rio Grande do Sul. Da mesma região lá. Exatamente. E vocês vieram para trabalhar aqui com a agricultura ou teu pai veio já para o comércio? Olha, eles já desde o início começaram com a indústria, né? A parte do moinho de trigo, massas, depois... Aqui o moinho que era Bonato, isso? Exatamente, é do meu avô, meu bisavô, né? Então eles iniciaram. É claro que também tinha a questão da agricultura, plantação de uva, faziam vinho, aquela coisa toda, né? Certo. Então foi esse o início da... E já no que chegaram do Rio Grande, se instalaram aqui na Baixada, aqui no bairro que hoje é o nome que Bonato, hoje é bairro Bonato, sempre foi ali. O meu bisavô morava hoje ali onde é a Fiat, né? Toda aquela área ali, ele residia, tinha uma plantação de uva muito grande ali, né? É bisavô por parte de quem? Do meu pai, do Bonato, a minha mãe. A minha mãe é Bonato. A sua mãe é Bonato, seu pai é Reck. Exatamente. E outra família também, hoje tem muitos Reck em Vitorino, né? E também da mesma forma, vieram da Itália e daí... Então quer dizer, você passou a infância por ali? Exatamente, sempre na Baixada, né? Sempre na Baixada? Sempre na Baixada. Você é do tempo que ali tinha rio, né? Exatamente, e alagava bastante, né? E o campo de bola, não tinha um campo por ali também? Ou já foi um tempo mais antes um pouco, né? Depois, exatamente, depois que se formou, e hoje existe ainda lá, né, o campo do Bonato, né? Dos Bonato lá, né? Jogamos muito futebol ali no tempo que não tinha grama, depois com a grama, ali mesmo onde tinha Massas Rei, mais para cima, tinha os campinhos de futebol na frente, então tinha muito espaço na época, então a gente jogava muito futebol. Né? Você passou a tua infância mais ou menos na década de 70, por aí? Exatamente, eu saí daqui em 79 para estudar, então até essa época eu vivi toda a minha infância. Residiu aqui mesmo. E aqui estudou em que colégio? Estudei no Rochapon, né, os primeiros, depois no La Salle e Agostinho Pereira. Passou nos bons aí? Já estudei bons colégios, né? E como é que era a tua juventude, tua adolescência aqui em Pato Branco? Bons tempos? Olha, não, a gente tem boas recordações. Hoje a gente tem vários ainda amigos daquela época, né? A gente acaba se encontrando, fazendo algumas festas ainda, mas boas recordações. Eu comecei a trabalhar cedo, eu acho que com 14 anos eu já estava trabalhando, inclusive no Bamirindos, sabe? E aí quando eu fui para Curitiba, eu fui de transferência para o Bamirindos, depois comecei a estudar, larguei tu começou cedinho como contínuo, aquelas coisas de banco assim? Na verdade a gente trabalhava na parte ali, não contínuo, mas lidava com documentos mesmo, né? Fazia compensação de cheques, sabe? Naquela época que você levantava às 4 horas da manhã para ir para o banco, para ver os cheques que tinham devolução ou não, quer dizer, tudo feito manualmente. Tudo manualmente. Algumas pessoas, tipo Jair, coisas aí, que lembram dessa época que nós trabalhávamos juntos. E se começava a trabalhar bem cedo, né? Exatamente, para dar tempo, era 4, 5 horas da manhã, estava no banco já, né? Verdade. Agora, você foi especificamente para estudar psicologia em Curitiba? Ou na verdade, foi transferido para o banco? Eu fui transferido, mas a pedido por causa do estudo mesmo. Por causa do estudo mesmo. Aí eu fiz um cursinho meio período lá, né? Fazia à noite o cursinho, mas durante 6 meses, e passei na faculdade na Tuiuti. E cursei o curso até o final. Né?
Foi até o fim, concluiu. Depois, isso lá no começo da década de 80, mais ou menos? Exatamente. Foi de 80 a 85. Você se formou em 85? Logo depois, 6 meses depois, eu retornei a Pato Branco, já formado como psicólogo. Veio com diploma, psicólogo. Veio com diploma. Mas até então, meados da década de 80, a psicologia era um ramo pequeno, né? Era pouco conhecido. Eu, na verdade, eu até tentei fazer a faculdade, fiz como segunda opção a psicologia e fiz medicina na primeira. Mas não houve condições de passar na primeira, passei na segunda e permaneci. Foi na psicologia mesmo. E veio para cá já para trabalhar, o seu? Como é que foi a tua história? No início eu montei um consultório em parceria com uma outra colega que já tinha aqui trabalhando. Dividimos sala e comecei a trabalhar na área clínica. Mas trabalhei talvez 6 meses, próximo de 1 ano na área clínica. Aí houve um convite da Catani, então eu ingressei na área de recursos humanos para trabalhar com treinamento de motoristas, avaliação, seleção, essa área a qual eu me identifiquei muito mais e comecei a me especializar mais nisso. Né? Então você já foi um psicólogo contratado pela empresa Catani? Eu já trabalhava durante, praticamente, trabalhei ali uns 4, 5 anos na Catani. Dentro da área de recursos humanos mesmo, né? Aí eu fiz especialização em administração estratégica e recursos humanos e depois da Catani praticamente a psicologia clínica aí eu deixei de lado. Você parou, né? E começou aquela psicologia para as empresas. A parte organizacional hoje mesmo. Todas as médias, pequenas, grandes empresas têm um psicólogo próprio, né? Dentro dessa especialista nessa área mesmo. Para empresas mesmo, né? Exatamente. Então eu acabei tendo uma especialização dentro da área clínica, depois dentro da área de recursos humanos e em torno de 90 eu comecei a trabalhar a convite do Dr. Ronaldo na saúde. Ele assumiu a Secretaria de Saúde mais ou menos nessa época, 90, 91. E a gente começou a trabalhar, criar a Fundação Municipal de Saúde, e eu fui então nomeado como secretário dessa fundação e comecei a trabalhar com ele. Então nesse período, daí foi até o final da gestão, houve uma mudança, era o Paduan na época, entrou o Delvino. Dr. Delvino. O Francisco Mara assumiu a secretaria, eu permaneci como um cargo de diretor da fundação. E nesse período também, eu fiz aí em 94, 95, ou 96, porém, eu fiz uma especialização em saúde pública. Né? Tudo até com apoio da prefeitura, a gente fez especialização. Aí o Francisco Mara acabou saindo e eu assumi daí como secretário de saúde. Na época era o diretor-presidente da fundação. Na gestão de que prefeito? Do Delvino. Do Delvino, Dr. Delvino Long. Foi uma coisa interessante, né? Porque o Delvino, até ele sendo médico, e pela primeira vez foi nomeado alguém como secretário de saúde que não fosse médico. Então foi a primeira nomeação de um secretário não médico, né? Mas dentro da área de saúde, né? Dentro da área de saúde. E eu realmente já tinha uma especialização em saúde pública, trabalhando muito mais com essa parte administrativa da saúde. Mas é claro que é diferente, né? Você acaba assumindo a secretaria, você assume todas as responsabilidades, inclusive pela coordenação da área médica. Mas sempre tive bons profissionais que trabalharam junto, né? Mas até um eterno problema das gestões a saúde pública, né, nos municípios. Exatamente. Você acompanha as notícias e tudo que se passa. Aquele tempo lá em década de 90, meados de 90, como é que eram os recursos de vocês? Você veja, a gente trabalhou então de 90, eu trabalhei na saúde de 90 até 2008, mais ou menos, meio que seguido, ali, né? Acompanhando. E é sempre, sabe, a discussão é sempre a mesma, né? O problema de gestão, o problema da organização do serviço, o recurso financeiro, a dificuldade do recurso, o repasse nunca é suficiente pela necessidade que a população tem. É um serviço, o SUS em si é um serviço de grande porte, que atende desde, né, de um probleminha até o de mais alta complexidade, quer dizer, abrange todos os serviços possíveis, né? Então o município acaba sempre sobrecarregado e por mais que se faça, a população ainda sempre quer um pouquinho mais, né? Eu avalio que o sistema de saúde pública, não só no Brasil, né, quer dizer, principalmente no Brasil, ele tá, não quero falar de saúde pública de outros países, mas aqui no Brasil, ele está contento, sabe? A gente tem, claro, você vê nas televisões, nos jornais, são realidades diferentes. Mas se você pegar no estado do Paraná, nós temos um privilégio de ter uma saúde pública do jeito que nós temos. E aqui em Pato Branco não deixa de ser, sabe? Eu acho que a saúde pública de Pato Branco, a gente conhecendo outras realidades,
é um exemplo até. E agora também com essa estrutura que foi investido, né? Exatamente. Veja, bem, desde a época que eu assumi a secretaria pela primeira vez, nós entramos na gestão plena de saúde, onde tivemos a possibilidade, na época nós fomos o terceiro município do estado do Paraná, só existia Curitiba e Londrina, depois veio Pato Branco como gestão plena. Então nós tivemos a oportunidade de poder administrar a saúde com o recurso, que antigamente você executava o serviço e o governo pagava pela produção do que você fazia. Tá. A diferença é que com a gestão plena ele tem um pacote, tem um determinado montante de recurso que ele joga para o município e o município se organiza e faz e desenvolve a saúde com o dinheiro que ele recebe mais a participação do município. Então foi uma diferença muito grande em termos da administração. E hoje eu imagino que a coisa evoluiu e cada vez mais, né? E a gente viu dias atrás o prefeito Zucchi foi aberta a contratação de profissionais e aconteceu que faltam profissionais no mercado. Não são preenchidas as vagas. Como é que você vê essa questão? Você que trabalhou tanto tempo lado a lado aí da saúde pública. É a grande dificuldade, principalmente profissionais médicos, né? A gente tem das outras. Agora, por exemplo, eu estou participando da coordenação desse serviço que eu desenvolvo lá em Antônio Olinto, que é próximo de Lapa, a 130 km de Curitiba. Está abrindo um concurso público lá. Mas por mais que você coloque lá o salário de 10, 12 mil reais, assim mesmo é complicado ter médicos, né? É pela complexidade, ou pela disponibilidade que ele tem que ter, né? E infelizmente é assim. Se aqui no sul do país está assim, imagina lá para cima. Muito mais, né? Muito pior, né? Como é que você vê essa questão dos médicos estrangeiros? O mais médico que o governo federal... Olha, eu apoio até justamente por essa necessidade. Agora eles têm, né, quando a própria associação dos médicos, né, o Conselho Regional de Medicina coloca o problema da estrutura, né? A gente entende. Aqui em Pato Branco não é esse o caso. Estrutura existe, né? Existe todos os exames possíveis, existem os hospitais para encaminhamento, né? Mas nos municípios menores, principalmente no norte do Brasil, é claro que não existe estrutura, é difícil realmente e profissionais por livre e espontânea vontade. Por isso que, de repente, essa é uma solução, mas não adianta só isso, né? Tem que dar estrutura para o profissional poder desenvolver o trabalho. Senão, qualquer um vai lá e sem estrutura vai dar na mesma, né? E ela a medicina, uma faculdade tão desejada, mas tão difícil, né? Exatamente. É que, puxa vida, e tem campo, né, para todo mundo. É impressionante, né, a quantidade de médicos que saem, todos os profissionais em si, que saem anualmente. E assim mesmo, ela começa a se especializar tanto, se diversificar tanto. Se dividir, né? E que tem área para todo mundo. E falta. E acaba faltando justamente para essa área que é mais generalista, né, que é o povo realmente, né, que é a saúde pública. Agora você trabalhou então até pouco tempo na saúde pública, depois tu montou a empresa então fora de Pato Branco, Alceu? Como é que foi a trajetória? Na época, em 2003 até 2005, a gente começou a fazer essa transição. Eu comecei nós aproveitando o conhecimento que a gente tinha, né, sabendo que no litoral era a única região do estado que não existia o serviço na área de audiologia, e pela minha esposa ser fonoaudiólogo, então a gente estruturou um serviço lá, propôs o credenciamento de serviço pelo SUS para colocação de prótese auditiva para o litoral, e foi aceito pelo Estado, foi homologado pelo Ministério da Saúde. Então a partir de 2003, fazem 10 anos já, né, nós iniciamos um trabalho lá no litoral com uma clínica especializada em audição, né, para a área de deficiência auditiva. E estamos até hoje com essa clínica funcionando, com bastante movimento. Temos mais de 4.500 pacientes cadastrados lá, dando assistência ao SUS. E essa clínica, 90% dela, ela se dedica a isso, ao SUS. E paralelamente à clínica, a gente começou a estruturar serviços na área privada de comercialização de aparelhos auditivos, que é um campo que também é grande. Cresce muito, né? Existe muito serviço dentro nos grandes centros, tá? Mesmo Curitiba, até Cascavel tem alguns, né? Nos centros maiores existe, mas nos menores é difícil. Então, mesmo aqui em Pato Branco, a gente instalou um serviço em março.
alguns meses. Mas antes disso, para qualquer necessidade de um paciente de Pato Branco não tinha. Tem as fonoaudiólogas que trabalham, mas a assistência às vezes é muito complicado. Por exemplo, é só uma questão de uma regulagem do aparelho, só uma questão de um tubinho que furou, quer dizer, ou o molde que tem que trocar, o paciente tinha que se deslocar ou para Cascavel ou para Curitiba, um centro maior, para poder resolver. E a gente vendo isso, pensamos em instalar os nossos serviços em centros menores. Então instalamos aqui, agora além da clínica em Paranaguá, a gente também está estruturando. Mas em 2003, 2005, vocês notaram que Paranaguá, segundo você falou, era a única cidade que não tinha esse região que não serviço tinha público. Exatamente. Pato Branco já tinha? Pato Branco 2003 sim, aí houve aquela mudança da portaria em 2005 e acabou o serviço aqui. Acabou sendo por uma reestruturação do Estado, por algumas dificuldades que no caso a Beth, que coordenava esse serviço, que era a proprietária, acabou tendo problemas que a gente até hoje não sabe exatamente o que travou, porque de todos os serviços que tinham, apenas 2 ou 3 não foram recredenciados. Paranaguá continuou? Paranaguá continuou, passou pelo processo, entregamos toda a documentação, continuou, mas Pato Branco, teve um de Ponta Grossa e um de Foz do Iguaçu, que a gente não sabe exatamente, sabe o que aconteceu de não ter passado. Porque é um serviço importante, né? Você fala que 90% são clientes do SUS. Exatamente. Pessoas já com poder aquisitivo menor também, né? Pois esses aparelhos, além de exigir um acompanhamento, tem um valor também... Valor significativo, né? Então, e a qualidade do aparelho que entrega no SUS é o mesmo que se comercializa por aí. Sabe? Esses aparelhos são todos importados, Alceu? Todos importados, são todos. Por exemplo, hoje a gente trabalha com Dinamarca, né, que são aparelhos de excelente qualidade, né? E são aparelhos, da Suíça, da Alemanha. Como a gente anuncia também aqui na Atual TV, são aparelhos pequenininhos, né? Pequenos, de todos os tamanhos, de acordo com a perda, é possível se adaptar ao aparelho. Hoje, claro que se tem que fazer uma avaliação ali com a fonoaudióloga e tudo mais, mas qualquer tipo de perda de audição recupera-se? Na verdade, a pessoa, não é que ela volte a recuperar a audição, mas ele passa a escutar. Exatamente. Passa a escutar. Então, existem vários tipos de perdas, né? E com o aparelho ele vai complementar, ele vai dar de volta aquilo que se perdeu. Não na totalidade. Não uma surdez 100%. Mas a tecnologia cada vez mais avançando, chega quase próximo da perfeição alguns aparelhos, sabe? Em termos da qualidade sonora, de captar o som, é muito interessante isso. Vocês trabalham com a marca também, aí a famosa Resound, né? Fala um pouquinho desses aparelhos. Nós trabalhamos com a Resound, trabalhamos com a Argosy, em Paranaguá também a gente atua com outras marcas agora, a gente está começando a desenvolver. Inclusive, antes de falar dos aparelhos, o SUS agora implantou um outro sistema que é aliás, implantou um novo procedimento que é muito importante para quem tem perda auditiva dos 5 aos 17 anos, que acaba agora recebendo, e vai ser o primeiro mês que nós vamos entregar em Paranaguá, um sistema para que a pessoa chama sistema FM. Então, através de ondas sonoras, por exemplo, o aluno está lá na sala de aula, de 7, 8, 9 anos, tem deficiência auditiva, ele usa o aparelhinho. Ele coloca um equipamentozinho lá na frente, próximo do professor, o professor fala lá, o som vem direto no aparelho dele. Quer dizer, as conversas do lado, os barulhos, que hoje é o que mais dificulta para um deficiente auditivo, esse barulho que tem dos lados, acaba não tendo mais, e o SUS está pagando. Você veja, o SUS paga um aparelho desse R$4.500. Quer dizer, no mercado ele está 7, 8 mil. Nossa. E a partir desse mês o SUS está dando, sabe? Infelizmente aqui nós não temos, né? Para que região? Serviço credenciado. O Brasil inteiro está fazendo isso. Somente tem que ter a empresa que só tem que estar credenciado, no caso lá em Paranaguá, nós estamos credenciados, então esse mês nós vamos colocar 20 aparelhos. Isso é através do que? Da Prefeitura? Não, através do Ministério de Saúde. Mesmo programas que nós temos de doação do aparelho auditivo, agora a gente está doando um sistema para que essas pessoas que tenham deficiência auditiva e que participam de grupos, né, de palestras, de escolas, possam melhorar a qualidade. O governo está se preocupando com essas pessoas, Exatamente, né? É um estudo que vinha sendo feito há muito tempo, que essas pessoas deficientes auditivas não estavam conseguindo acompanhar em função da própria deficiência. E vocês têm um parâmetro assim de que porcentagem de
de indivíduos tem problema de audição? Pela Organização Mundial de Saúde, pelo menos 10% da população tem alguma deficiência auditiva. Alguma deficiência? Olha, é um então, número elevado. De nível até, né? leve até o profundo. Desde jovens, crianças, como você estava falando? Exatamente, 10%. E você que trabalha com isso, é claro que pessoas de idade têm mais a predisposição a ter problemas auditivos. Mas, quando essas pessoas eram jovens, não existia tanto barulho. Hoje parece que o barulho é mais forte, a música é mais alta, o ruído é mais grande. Será que quando esses jovens chegarem lá na terceira idade, o problema vai aumentar muito? Você tem essa visão? Com certeza, e pelo que a gente está percebendo, a coisa está antecipando, não precisa nem chegar na terceira idade, não. 30, 40, 50 anos, se manter esse ritmo dos 18 anos com todo esse som e com muita frequência, com certeza a lesão do nervo óptico Ele lesiona com o barulho? Vai lesionando. Vai estragando. Vai lesionando, exatamente. Puxa. E com certeza vai antecipar Olha que esse problema. Vem aí mais um grande problema na saúde, né? Exatamente. Porque a pessoa que não ouve, um dia você está me falando, ela se retrai, ela já pega uma espécie de depressão, né? Ela acaba se isolando, né? Porque você está num grupo onde as pessoas falam, você imagina o que ela está dizendo, mas às vezes não entende. Quer dizer, você não consegue dar sequência na conversa. A pessoa acaba se isolando mesmo naturalmente, até às vezes sem querer. E, consequentemente, isolamento, depressão. E vai seguindo, né? E vem esses problemas. Ainda bem que inventaram os aparelhos, né? Acaba sendo uma solução, né? E para essas pessoas que infelizmente têm o problema. Muitos têm em função da própria idade mesmo, né? Que é uma coisa natural. Outros têm em função do próprio trabalho, que também é uma perda que vai acontecendo em função do barulho, né? A rotina nisso. Né? E assim segue, né? Exatamente. Bom, nós vamos ao intervalinho comercial. Nosso intervalo, já nós voltamos conversando mais com o psicólogo empresário Alceu Reck. Ser feliz, alto astral, energia que contagia, vem curtir a alegria das coisas simples da vida. Lileão é assim, é amor, é vida e corpo, presente pra mim e pra você. Um toque de fantasia. Ser feliz custa pouco. Lileão Calçados. Novidade e todas as tendências, texturas, cores, transparências. Escolher o detalhe final, tradição no mercado tem o toque ideal. Parcianelo Acabamentos, beleza, é um show de lugar. Parcianelo Acabamentos, traga os seus sonhos pra cá. Guarani, 840 Pato Branco. Lojas Paraná, a mais completa, tem tudo para toda a família. Nova coleção Primavera-Verão, linha de calçados infantis, inúmeras opções em calçados com brinquedos. Na linha de calçados adulto, em destaque a nova coleção de calçados da USA Flex. Na seção esportiva, Lojas Paraná é show de bola. As mais diversas marcas, camisetas de todos os times. Trabalhamos também com toda a linha gaúcha, para o peão e para a prenda. Lindos vestidos, trajes, calçados e acessórios. Lojas Paraná, a loja amiga de Pato Branco, na Rua Guarani, esquina com Ibiporã, no centro da cidade. O melhor negócio você faz com a Fipal. Toda a linha Fiat com taxas especiais e condições facilitadas de pagamento. Trabalhamos também com seminovos multimarcas, revisados com procedência e garantia da concessionária. Veículos novos e seminovos é com a Fipal, a sua concessionária Fiat em Pato Branco, na Tupi Baixada Industrial. Fone 2101-7700. Já estamos de volta com você aqui no Canal 10, Atual TV. Agora estamos afiliados à rede CNT de televisão aqui em Pato Branco, exclusividade aqui do nosso Canal 10.
Alceu, a gente estava conversando antes do intervalo dos aparelhos, né, que você revende. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona então a clínica Bela Vita aqui em Pato Branco, sua esposa, a doutora Elizabeth, também a psicóloga, que está lá em tempo integral, né, para acompanhar os pacientes. Pois é, então, a Bela Vita é uma empresa que o objetivo principal é justamente oferecer todas as linhas de aparelhos auditivos. Então hoje nós temos aparelhos auditivos do menor possível, que é aqueles micro canal. A gente tem algumas imagens aí que dá para observar, né? São pequeninos são mesmo. Bem pequenos e com alta tecnologia, que dá sim um ganho bem satisfatório para os pacientes que estão utilizando. Já temos vários pacientes em Pato Branco desde o dia que nós instalamos e iniciamos o serviço. E a gente faz sempre esse acompanhamento. Então, existem aparelhos tanto intracanais, aparelhos retroauriculares que vão atrás da orelha, existe que depende de um molde, que pode ser de silicone ou de acrílico, existe um que se chama adaptação aberta, que só vai uma olivazinha, um tubinho bem fininho que quase não se percebe. Sim. Então, existem vários tipos de aparelhos, mas isso depende daí de se fazer uma avaliação para ver ali qual na clínica grau. Vocês têm até o estúdio, né? Exatamente, nós temos uma cabine acústica e que fazemos esta avaliação para poder saber qual o grau da perda, para poder então colocar ou indicar o aparelho. Exatamente. E os valores, a partir de quanto que o cliente compra um aparelho? Olha, hoje aparelhos existem de vários níveis e de vários valores. Nós temos aparelhos aí de R$ 1.500 a 10, 12 mil reais. Depende muito do tipo de perda auditiva, depende da tecnologia do aparelho. Então nós temos pacientes que ele quer em casa assistir uma televisão, né, bater um papo e tal, então não depende de um aparelho assim que tenha uma tecnologia muito alta. Agora existem pessoas tipo os empresários que estão aqui numa mesa de reunião, então, sabe, e que precisa estar ouvindo, com o radar ligado em todos os lados, e então existem aparelhos que são automáticos, ou ele capta o som da onde o som vem, então sabe, ele imita o ouvido humano. Exatamente, então ele tem ele é automático, né, como se diz, é um aparelho inteligente, né, se deu um barulho muito forte, ele automaticamente ele reduz o ganho para que não tenha nenhuma agressão ao ouvido, né? Então são aparelhos assim de vários tipos, de vários modelos. E a Elizabeth, o que ela faz hoje lá, chegando o paciente, é claro que se um paciente nunca usou um aparelho auditivo, ele acredita que ele tem o problema da audição, naturalmente a gente primeiro pede uma avaliação para o otorrino. O otorrino é que vai determinar a necessidade ou não do uso do aparelho auditivo. Vai fazer o diagnóstico, que é essa avaliação, aí o otorrino vai dizer, realmente precisa. Aí então é a nossa vez, a nossa parte dali para frente. Do aparelho e ela até faz a avaliação ali para ver todas as frequências da audição e de acordo com aquilo se joga a audiometria dentro do computador e faz-se a programação do aparelho de acordo com a necessidade do paciente. Quer dizer, as perdas são variadas, né? Que tem pessoas que têm mais em tantos mil hertz, 500, 1000, 1500, e de acordo com cada perda se joga, faz a audiometria para ver, e o computador então é que faz a programação. É claro, com a fono ali fazendo todo o controle. E vocês têm assim como posso dizer, um jeito de saber como é que está a audição da pessoa? Sim, nós temos o equipamento, o audiômetro, põe o paciente dentro da cabine e ela vai dando os tons até no limite que a pessoa escute. E a partir disso é que ela determina um gráfico, em quais frequências, como está o nível da audição, nas frequências em si que a pessoa pode ouvir, né? E em cima desse gráfico, isso que é a audiometria, no caso, é isso que vai dar. Vai determinar. E com esse gráfico faz a programação do aparelho. Ele vai, no caso, preencher justamente o que falta dentro da sua avaliação audição. Puxa. E agora falando um pouquinho da família, você tem duas filhas? Eu tenho dois filhos. Um menino, né, que já está com 27 anos. E já está criadinho? Já é formado em administração, tem empresa, trabalha em Curitiba, trabalha na área de assessoria dentro da plano de cargo de salário, da parte empresarial mesmo, né? E tem uma menina que
também já tem 30 anos, já é formado em Direito, já trabalha no escritório em Curitiba e agora está montando o seu próprio negócio. Felizmente os dois são independentes, né? Que bom, né? Levam a vida deles, não moramos juntos, mas temos um contato muito Isso frequente. É bom demais. E agora você passou esse período lá em Paranaguá e tal, esse ano começou a Bela Vita aqui em Pato Branco, né? Nós começamos em março. Em março, tá de volta para cá, morando? Como é que tá a tua vida? Pra Olha, cá e pra lá? a verdade é que a gente está estruturando para ficar um bom tempo aqui, independentemente, né, de como se vai ter grandes movimentos ou não, mas nós estamos nos estruturando para isso, pelo menos 15 dias. Pra você ter uma ideia, eu cheguei domingo passado e a programação para a gente voltar para Paranaguá é no próximo domingo. Então, com certeza, 15 dias. E a nossa intenção é realmente essa. Lá o serviço está bem mais estruturado, a clínica lá, apesar de ser um volume muito maior por causa do SUS, então, aqui, se a gente atende 10, 15 pacientes por mês, lá atendemos 100, 120. Sabe? Lá nós colocamos 30 aparelhos por mês. Lá tem otorrino, tem 3 fonos, tem psicóloga que atende na clínica, então tem 3 na área administrativa. Toda uma estrutura por trás disso. 3 pessoas na área administrativa, quer dizer, tem muito mais movimento, mais gente. Mas está mais estruturado e a sequência do trabalho o dia a dia, está mais tranquilo. Então eu consigo acompanhar isso sem estar lá diariamente. E você acredita que mais dia, menos dias, esse trabalho também vai ser estendido, tipo, para Pato Branco e para o Sudeste do Paraná, assim, algo do SUS? Que vocês possam atender os clientes através do SUS? Sabe, tudo isso depende de política, né? Como o serviço deixou de estar em Pato Branco em função da política, por causa da política, né? Não quero nem dizer de quem foi ou deixou de ser a culpa, mas com certeza o problema foi político, não foi por falta de estrutura física, que era uma das melhores que tinha em termos dos serviços credenciados. Então tinha uma estrutura física excelente, tinha equipamento, tinha profissional. Até hoje a gente não consegue entender exatamente. Pois é, e só uma pergunta no meio da tua resposta. E aonde que estão esses pacientes que dependiam do SUS? Infelizmente. Estão sem ouvir? Olha, como você credenciou um serviço, ou manteve um serviço em Francisco Beltrão, tinha Beltrão e Pato Branco. Quer dizer, Beltrão acabou assumindo. Continua em Beltrão? Continua. Só que como aqui se atendia 20 ou 30, lá se atende 2 ou 3, eu não sei hoje qual é a cota, mas eu imagino que a cota de Beltrão seja a mesma que nós temos em Paranaguá, e talvez até um pouco menos. Então, não tem possibilidades. Antes, tem mais de 500 mil habitantes, todo o Sudoeste aí, né? E um serviço aí que coloque 20 ou 30 aparelhos por mês, como é que vai atender todo esse serviço? E o problema é que não é só pacientes novos. É como se disse, esses pacientes que já tinham aqui, que era praticamente 4 mil pacientes cadastrados, mas que 2.000, 2.500, sei lá, que já tinham aparelhos auditivos, eles tinham que estar retornando anualmente para fazer o acompanhamento. No mínimo, também trocar uma pilha, Não, lá ver se caiu a... lá em Paranaguá, por exemplo, nós já estamos há 10 anos, tem paciente que já está no 2º ou no 3º aparelho. Troca, Quer dizer, exatamente. É igual um óculos, né? De repente ele está exigindo um grau maior, né? Tem uma vida útil, né? Se ele for bem conservado, ele vai durar 5, 6 anos, até 7 anos. Ou perde-se. E no litoral nós temos muito problema de oxidação. Então tem aparelho que com 2 anos está completamente... Tem que ser trocado. Enferrujado por dentro e tem que ser trocado. Então, pacientes novos, era muito pouco que a gente consegue atender, 4, 5 por mês. O resto é o próprio cliente que já está, os nossos pacientes que já estão. Então, o serviço aqui, eu tenho certeza absoluta, fez muita falta para esses pacientes. Hoje, com a gente abrindo aqui a nossa loja, a gente tem atendido vários pacientes chegando com aqueles aparelhos daquela época, sabe? Mas os aparelhos estão detonados, em função do tempo, realmente, sabe? E alguns até, sabe, com algum funcionamento, mas aparelhos sem programação, aparelho que mais prejudica do que ajuda, né? Então a gente acaba fazendo o que é possível aí, e alguns até a gente acabou vendendo aparelho novo, sabe? Facilitando as coisas, porque são pacientes que realmente não têm poder aquisitivo alto, então dá-se um jeito, sabe? Puxa. Mas realmente o serviço fez muita falta e deve estar engraçado, fazendo um bem conquistado para a sociedade e perdido, né?
E quando se iniciou esse serviço, ele era muito vantajoso para quem estruturava, sabe? Hoje, ele sacrifica um pouco, né? Porque a gente mantém o serviço pelo volume que dá. Pelo volume. Mas é como a comparação que eu faço. Ó, eu atendo hoje lá em Paranaguá em torno de 100 atendimentos mês, coloco 30 aparelhos. Com o mesmo faturamento aqui em Pato Branco, a gente atende 10 pacientes, sabe? Porque o SUS paga muito abaixo do mercado. Paga pouco. O aparelho. Então a gente acaba conseguindo manter o negócio graças aos atendimentos dos acompanhamentos, que é os exames que a gente tem que fazer, que isso daí é só o custo de mão de obra mesmo, né? Então, agora, se você me pergunta, tem jeito? Eu acho que tem. É uma questão de política, realmente, de estruturar um serviço aqui. Campo e necessidades tem. Mas... Falando em política, você é partidário de é filiado a algum partido? Não. Trabalhou profissionalmente mesmo? Sempre. Você veja, olha, eu comecei a minha vida pública trabalhando como secretário ou na área pública com o Delvino. Depois eu continuei com o Paduan, mais de um período. Aliás, depois do Delvino veio o Alcini. Eu fiquei 1 ano e pouco Alcini. Quer dizer, na verdade, o Alcini o Delvino era oposição. E eu permaneci na Secretaria de Saúde, quer dizer, independente da vinculação partidária. Foi profissional, né? E aí saiu o Alcini, eu saí também antes de concluir o mandato dele, mas logo que assumiu o Paduan, ele me convidou e eu fiquei mais um tempo com o Paduan. Quer dizer, foram 3 gestões. Não tem nada a ver com a questão partidária, realmente. Não é político partidário. Exatamente. Profissionalmente. E depois dessas 3 gestões, acabei sendo secretário de saúde em Tijuca do Sul também. Tu também atuou na saúde por lá? Próximo de Curitiba, lá, que é da... Como é que é lá a realidade, mais ou menos semelhante à nossa? O problema, na verdade, lá é o tamanho do município, deve ter 10, 12 mil habitantes. 12 mil habitantes, então todo o serviço era praticamente... Mas uma boa qualidade de vida lá? Melhor, né? Qualidade, cidades inteiras. E você esteve morando lá esse tempo, ficou fora aí, como é que você está vendo Pato Branco, sim? Achou que está desenvolvendo? Está demais, né? Está demais, é uma cidade extraordinária, né? A gente gosta muito daqui e percebe-se, né, o crescimento, o desenvolvimento. E não é só de prédios, né, mas a própria população realmente, né, o povo, sabe? A gente realmente... Agora você tem bastante amigos aqui, né? Você foi criado aqui? Tem muitos amigos aqui. E isso faz dá vontade de voltar, né? Claro, então nesse período que a gente fica aqui agora, esses 15 dias, a gente nem considera estar aqui só trabalhando, a gente está aqui para viver melhor, sabe? Então tem convivido melhor realmente. E quando nós estamos lá no litoral, lá a gente realmente está trabalhando. Não estão na praia? Não estamos, até ficamos muito tempo em Matinhos, Caiobá, mas a gente não tem essa relação de amizade, sabe, com as pessoas. Sim. Então é diferente. Lá a gente está dedicado mais ao trabalho profissional mesmo. Aqui a gente trabalha, mas trabalha tendo em volta aqui muitos conhecidos e muitos amigos. Né? E encontra um conhecido de lá, um conhecido de cá, um parente. E graças a Deus, pouquíssimos ou raros, e nem sei se tem inimigos, né? Então... Mas que beleza. E os projetos aí para Bela Vita, então, seguir em frente aqui na Tocantins, né? Exatamente. A gente quer estruturar, sabemos que todo o negócio ele não se firma em 3, 4 meses, então vai depender de empenho, por mais empenho e investimento também, né, por mais um tempo, 1 ano, 2 anos, para que ele realmente se estruture e crie raízes. E aí, vamos dar sequência aos nossos trabalhos em Paranaguá. Estamos agora abrindo uma loja nova lá mesmo em Paranaguá e esperamos que também... Né, vá bem também, né? Também continue assim, do jeito que está aqui. E fazendo esse trabalho, que eu acho que, além de ser um trabalho comercial, claro, como qualquer outro, que visa o lucro, também o benefício que ele faz para as pessoas que precisam disso, né? E sabe, e pela formação que nós temos, tanto eu quanto a Beth, de ter trabalhado muito tempo com a saúde pública, por ter sentido que essa é a realidade das pessoas que têm maior necessidade, não é porque nós estamos hoje no comércio vendendo que a gente vai virar as costas para essas pessoas, sabe? Hoje ali mesmo, na loja, chega gente que, preciso de um molde, tá? Eu faço o molde, eu faço e dou, sabe? Então, algumas coisas, algumas pessoas que a gente sente que realmente precisam, nós estamos aí para contribuir também, né? Não estamos aqui só para ver o lado financeiro da coisa.
Por isso que eu disse, eu tenho uma satisfação muito grande de ter retornado, montado, e nós estamos aí, nós dois trabalhando nesse projeto, não é só visando o lado financeiro, mas é a satisfação de ver pessoas que a gente atendeu alguns anos atrás, retornar e ficar muito feliz de ver que nós estamos aqui e poder dar continuidade ao que eles iniciaram. Mesmo que antes fosse por SUS, agora, se for o caso, como chegou um paciente de Clevelândia, nós nunca vimos na vida, mas o cara disse, poxa, eu preciso tanto do aparelho. Nós vendemos um aparelho para ele, um aparelho que normalmente a gente vende a 400, 500 por mês, vendemos em parcela de R$100, sabe? Quer dizer, nós resolvemos o problema dele, né? E nem por isso que a satisfação, eu acho, de uma pessoa recuperar um sentido praticamente perdido é grande, né? Exatamente, as pessoas sabem, é uma reação que a gente fica satisfeito de ver. Transfere para vocês também essa alegria, né? Com certeza, com certeza. Mas que bom, que belo trabalho vocês estão realizando. A nossa querida Beth também, sua esposa, pessoa maravilhosa e uma grande profissional, né, Alceu? E a gente nasceu em Pato Branco, né? Então a gente tem que estar realmente vinculado a essa terra, né? Tá certo. Alceu, obrigado pela visita. Obrigado. Chegamos ao final do Biografias. Ficamos conhecendo um pouquinho mais de sua história. O vereador lá do Bonato, quase, né? Quase vereador do Bonato ou não? Nada, nem pensar. Vereador não, só carinho pelo bairro, né? Nossa, muito carinho pelo bairro, pela baixada toda aí. A gente gosta muito dessa região aqui mesmo. Meus pais, a minha mãe mora aqui em frente ao DR ainda, né? Sempre morou por ali. Sempre aqui. Continua ali, então... Que beleza. Pato Branquense nato. Assim conversamos com nosso querido Alceu Reck, psicólogo, empresário aqui em Pato Branco, Bela Vita. E nós voltaremos na semana que vem com mais um convidado aqui no Canal 10. Um grande abraço e até lá.